Eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias num texto que talvez eu diria é um dos textos mais impactantes da Bíblia. De certa forma, cantamos um pouco sobre o conteúdo dele no primeiro hino, mais uma vez não combinamos aqui com a turma do louvor, e é um texto que nos fala, entre outras coisas, sobre a perplexidade que pode haver em nós diante de tantas injustiças, diante de tantos sofrimentos, diante de tantas adversidades no mundo. Sobretudo quando nós vemos ímpios prosperarem e, vez por outra, vemos os justos se darem mal e sofrerem nesse mundo. Isso nos causa, de certa forma, uma certa indignação, uma certa frustração, ou para usarmos uma terminologia que cantamos no primeiro cântico, nos causa perplexidade. Então eu quero convidá-los, portanto, diante dessa brevíssima introdução, a abrirem as suas Bíblias no Salmo 73. Salmo de número 73. É um salmo que tem 28 versículos, e eu gostaria de lê-lo, meditar sobre ele, a partir da NVI revisada, agora de 2023. Eu quero trazer uma reflexão com os irmãos acerca desse texto. A leitura dele por si só, eu creio que os irmãos em geral conheçam esse texto, ele é muito conhecido, mas é um texto que inevitavelmente ele mexe com a gente. Não sei com vocês. A simples leitura desse texto, ela já nos causa aquele sabor, como eu às vezes cito, agridoce. Ele causa um certo azedume no coração, você fica um tanto quanto indignado, um tanto quanto revoltado, mas ao mesmo tempo causa uma certa alegria, uma vez que nós entendemos o teor todo daquilo que será dito neste salmo. Salmo 73 diz assim a palavra de Deus: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, o seu corpo é saudável e forte. Não têm os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, na sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente consumidos pelo terror. Como alguém que se desperta de um sonho, assim, Senhor, te levantarás e desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Certamente os que te abandonam perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis a ti. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, não apenas a partir da leitura desse texto, mas também agora a partir da exposição do mesmo,
das aplicações importantes também presentes nesse texto, que Deus fale ao meu e ao seu coração, a minha e a sua mente, as minhas e as suas necessidades, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, quero te glorificar pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, mesmo diante de tantas situações injustas que nos deixam perplexos, situações adversas que nos deixam boquiabertos neste mundo, como Asaf ficou perplexo, nós também, vez por outra, ficamos perplexos quando vemos um ímpio prosperar, quando vemos o ímpio dar certo, aparentemente dar certo na vida, mas ao mesmo tempo, quando vemos os justos, os teus filhos, as tuas filhas, se darem mal, terem sofrimentos, terem dores e experimentarem reveses na vida. Ah, Senhor, te peço que por meio desse texto, o Senhor nos ajude a entendermos os seus planos, a sua palavra, a sua vontade, o seu querer para a nossa vida, sobretudo no presente mundo caído em que nós vivemos. Que o Senhor nos instrua, nos conduza pelo conhecimento da sua palavra e que sejamos abençoados e edificados por meio da exposição da mesma nesta noite. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Pode se assentar. O tema da nossa mensagem na noite de hoje, da nossa reflexão na noite de hoje, é os vários olhares de Asaf. Os vários olhares de Asaf, tendo como fundamento o Salmo 73, que nós acabamos de ler. Esse conhecido salmo, ele é um salmo atribuído a um homem chamado Asaf, e para que nós possamos entender melhor o sentido desse salmo, eu creio que seja importante, antes de tudo, darmos algumas informações biográficas sobre esse personagem bíblico. Afinal de contas, quem foi Asaf? Asaf, quando nós lemos diversos textos bíblicos, veterotestamentários, nós descobrimos que ele era filho de um homem chamado Berequias, que por sua vez era um dos descendentes de Levi. Nós encontramos isso em 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 39 a 43. Ele era, portanto, um levita. Asaf, sim, era um levita, e não outros supostos levitas, assim mencionados ou autodenominados, sobretudo nos dias atuais. Além disso, nós descobrimos que Asaf ele foi designado pelo próprio rei Davi como um dos responsáveis pelos cânticos na casa do Senhor. Lemos isso em 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 31 a 39. E por fim, Asaf, ele também liderou os louvores juntamente com outros levitas, quando a casa do Senhor foi consagrada pelo rei Salomão, conforme o texto de 2 Crônicas, capítulo 5, e versículos 1 a 12. Em suma, quando nós olhamos para a vida de Asaf, para vários dos textos que ele nos deixou, por exemplo, quando nós examinamos o livro dos Salmos, nós descobrimos que existem pelo menos 12 salmos cuja composição, cuja autoria é atribuída a Asaf, os Salmos 50 e os Salmos 73 ao 83. Bem, mas a partir dessas breves informações, nós podemos chegar a algumas conclusões sobre Asaf. Primeira, Asaf foi um levita. Segundo, Asaf foi uma pessoa abençoada com dons musicais. Ele era cantor e era também compositor, ele era um musicista. Terceira, Asaf foi uma pessoa importante, e tão importante que atuou durante 2 dos mais importantes reinados da Bíblia, que foram os reinados de Davi e do seu filho Salomão. E por fim, Asaf foi um homem piedoso. E como que o senhor sabe disso, pastor, que Asaf foi um homem piedoso? Bem, basta você perceber a piedade de Asaf lendo os 12 salmos que ele compôs. Leia o Salmo 50 e leia o Salmo 73 a 83, e ao ler o conteúdo desses salmos, você perceberá que Asaf era uma pessoa que era piedosa, que tinha comunhão com Deus, que amava Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus e assim por diante. Ora, mas por que essas informações são importantes? Porque o homem que compôs esse salmo, o Salmo 73, que nós acabamos de ler, apesar de ser um homem de Deus,
apesar de ser uma pessoa piedosa, e apesar de ser alguém que estava sempre na casa do Senhor, ele enfrentou várias dúvidas, várias inquietações existenciais e vários dissabores ao longo de toda a sua vida. E parte dessas situações, muitas vezes ruins, é revelada de forma muito interessante nesse salmo, o Salmo 73, que ele mesmo, Asaf, compôs. E, portanto, tendo dito isto, eu gostaria de te convidar, nesse momento, para refletir comigo sobre o tema, os vários olhares de Asaf, olhares estes presentes no Salmo 73. Como podemos lidar com Deus, com a nossa relação com o mundo em que nós vivemos, com os problemas existentes nesse mundo, sobretudo as injustiças flagrantes presentes neste mundo, sendo pessoas que temem a Deus. Como? Esta talvez seja uma das perguntas mais inquietantes que todos nós, mais cedo ou mais tarde, nos fazemos ou fazemos a outras pessoas. Não é isso? Quantos de nós já não reclamamos ou nos surpreendemos a nós mesmos, vendo uma notícia na TV, vendo uma notícia ali nas redes sociais, e de repente a gente vê o sujeito que é ímpio, é corrupto, é ladrão, é safado, é bandido, é criminoso, e o cara vive 70, 80, 90 anos, vive bem, aparentemente bem, é importante frisar, faz viagens, parece que tem os melhores carros, as melhores viagens, a vida parece que é regada a tudo aquilo que é do bom e do melhor, e às vezes nós vemos uma pessoa piedosa, uma pessoa temente a Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo e uma serva de Deus, experimentando só reveses, atrocidades e barbaridades na sua vida. Onde Deus está diante disso tudo? Parece que o mundo é muito injusto. Não é assim que normalmente nós pensamos diante disso? Pois bem, essas inquietações, essas dúvidas, esses tipos de pensamentos não são apenas nossos, mas eles também povoaram a mente desse personagem bíblico importante, o compositor deste salmo, o Salmo 73. E a partir dos vários olhares que Asaf lança nesse texto, para várias direções, eu creio que Deus vai nos ensinar importantes lições sobre como lidarmos com essas perguntas, inquietações que às vezes nos atormentam, que tiram a nossa paz e que nos faz entendermos que esse mundo é injusto, esse mundo é mau, esse mundo é cruel e assim por diante. Bem, quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu descubro sobre Asaf, o primeiro olhar dos vários olhares que Asaf lança nesse texto, o primeiro desses olhares é o seguinte: em primeiro lugar, Asaf olha para o alto, ele olha para Deus. Preste bem atenção nisso. Em primeiro lugar, Asaf, diante de todo o contexto que eu já passei brevemente para os irmãos, em primeiro lugar, Asaf olha para o alto, ele olha para Deus. O Salmo 73, versículo 1 diz isso: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Perceba que já no início desse salmo, nós descobrimos que Asaf não era muito bom de fazer suspense. Ele não era muito bom para guardar segredo. Por que eu digo isso? Porque Asaf já dá logo de cara um spoiler sobre a conclusão do seu pensamento nesse salmo. Em vez de reservar a cereja do bolo para o final, ele já entrega o ouro logo de início. Asaf começa o seu salmo dizendo não apenas que Deus é bom, mas também afirmando que certamente Deus é bom, ou seja, com certeza Deus é bom. E nessa fala curta de Asaf, meus irmãos, eu descubro 4 coisas sobre ele. Primeira, Asaf acredita na existência de Deus. Segunda, Asaf ele concentra sua atenção em Deus. Terceira, Asaf exalta a bondade de Deus. E quarta, Asaf tem certeza de que Deus é bom. Ele não diz apenas Deus é bom, ele diz certamente Deus é bom, com certeza Deus é bom. Essas não são palavras de alguém, pelo menos nesse início do texto, que tem dúvidas sobre a sua fé, mas uma pessoa que está com seu coração repleto de convicções, e uma dessas convicções é, com certeza absoluta, Deus é bom, Ele é bom. E por que, meus irmãos, é importante sabermos dessas coisas?
Porque a maneira como nós enxergamos a Deus revela muito, na verdade, sobre quem nós somos. A maneira que eu tenho de entender a Deus, seus predicados, seus atributos, as suas características, os seus traços, enfim, aquilo que compõe a sua natureza, isso revelará muito sobre quem eu, Carlos, sou, sobre quem cada um de nós é. E diante disso, é importante destacarmos que Asaf não vê Deus, ele não enxerga a Deus, ele não contempla a Deus como o herege Marcião via o Deus do Antigo Testamento, por exemplo. Ou seja, Marcião, um herege dos primeiros séculos da história da igreja, ele vê o Deus do Antigo Testamento como o diabo, como Satanás, como um ser maquiavélico, como um ser cruel, como um ser terrível. Só que observe que Asaf não. Asaf tem uma compreensão adequada de Deus, correta de Deus, bíblica de Deus, certeira de Deus. Ele diz, Deus é bom. Aliás, Deus com certeza é bom. A despeito de tudo que Deus permite que aconteça na vida de Asaf, e apesar de todos os problemas que ele, Asaf, enfrenta na sua vida, como nós veremos já a seguir na sequência da nossa reflexão, Asaf tem uma forte convicção, Deus é bom. Enfim, nesse primeiro ponto, nós descobrimos que Asaf olha para o alto, ele olha para Deus. Esse início é muito importante, porque nós vemos Asaf envolto a problemas, como mencionamos, existenciais, filosóficos. Isso aqui envolve aquilo que nós chamamos de teodiceia, o problema do mal. Como que pode um Deus bom coexistir com tantos males, injustiças, pecados e problemas nesse mundo? E Asaf trata disso, mas de forma muito prática, de forma muito empírica. E ele fundamenta o seu arrazoado, o seu argumento, calçando muito bem as suas convicções, para que não dê margem para ninguém entendê-lo errado. Ele já começa dizendo, olha pessoal, não se assustem com o que eu vou dizer nos próximos versículos, nas próximas partes da minha composição. Portanto, para não assustá-los com aquilo que eu direi, eu quero já me antecipar e fundamentar a minha fé, dizendo que eu creio convictamente que Deus é totalmente bom. É totalmente bom. Meu irmão, a despeito do que Deus permita ou possa permitir que ocorra na minha e na sua vida, Deus é bom. Mas pastor, tem tantos males no mundo, tem, mas a existência de males no mundo não refutam a existência de Deus e muito menos a sua bondade. Ele continua sendo não apenas bom, mas sumamente bom, totalmente bom, absolutamente bom, por mais que a nossa mente é pequena, é finita, é pecaminosa, não compreenda a bondade de Deus dentro dos seus inescrutáveis caminhos. Ele é bom, Ele é bom. E como diz outros textos dos Salmos, Ele é bom em todo o tempo. Amém? Ele é sempre bom. Mas isso nos permite ir para um segundo olhar de Asaf. Em segundo lugar, eu descubro que Asaf olha para dentro de si mesmo. Ele olha para o seu interior. Veja o que dizem os versículos 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Por que, Asaf? Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Depois de olhar para o alto, para Deus, e depois de afirmar com convicção que certamente Deus é bom, Asaf olha agora para dentro de si mesmo, para o seu interior, e o que ele vê não é nada animador. É triste aquilo que ele vê. Quando ele olha para o alto, para Deus, é algo maravilhoso. Mas quando ele olha aqui para a terra, para dentro de si, ele fala, aqui as coisas estão de mal a pior. Asaf admite, meus irmãos, que ele teve inveja das pessoas arrogantes ao ver a prosperidade delas. Como que pode? O sujeito arrogante é ímpio, mas onde ele põe as mãos, aparentemente dá certo. Vira dinheiro, como diz o outro, parece que o sujeito está indo de bom a melhor. Sabe o que eu aprendo com Asaf? Eu aprendo que mesmo pessoas que possuem uma fé convicta e robusta em Deus, como Asaf tinha, estão sujeitas a vacilar em alguns momentos na sua vida. Mesmo o crente mais piedoso,
mesmo irmão de mais oração, mesmo a irmã que jejua para valer, mesmo irmão que se santifica, mesmo as pessoas que buscam levar uma vida correta diante de Deus e dos homens, é importante que façamos isto, porque é isso que agrada a Deus, mas mesmo pessoas assim, com essas condições ou nessas características, estão sujeitas a experimentar momentos de vacilo, de fé, de firmeza e assim por diante, de convicções ao longo da sua vida. Aliás, isso não aconteceu apenas com Asaf. Isso aconteceu também com João Batista, como já mencionamos em outros contextos. Em um primeiro momento, João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículos 29 e 36. Mas depois de ser preso, João Batista envia 2 dos seus discípulos para perguntarem a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Devemos esperar outra pessoa. Meus irmãos, nós aprendemos com Asaf que, às vezes, é importante olharmos para dentro de nós mesmos e sondarmos os nossos pensamentos, os pensamentos que permeiam o nosso interior. É importante. Às vezes nós olhamos para o alto, para Deus, isso é o que há de mais importante na vida, sem dúvida, mas há outro olhar importante acerca do qual com frequência nós nos esquecemos. Nós olhamos para o alto, mas nos esquecemos de olhar para o nosso interior. Paulo, em 1 Coríntios 11, 28, no capítulo muito conhecido sobre a ceia, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele diz para os crentes coríntios: examinem-se, tenham um olhar crítico sobre vocês mesmos, sondem os vossos corações, e aí então comam do pão e bebam do cálice. Esse mesmo apóstolo Paulo, meus irmãos, em outro texto por ele escrito, em 2 Coríntios 13, 5, parte A, ele diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós devemos olhar para dentro de nós devemos sondar o nosso coração. Em suma, eu aprendo com Asaf que devo olhar não somente para o alto, para Deus, mas também aprendo que tenho que olhar para dentro de mim mesmo. Paulo, em outro texto importante do Novo Testamento, quando ele vai dar conselhos para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz para ele algo muito singelo, mas muito importante e profundo. Ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro Timóteo deveria cuidar da sua própria vida. E depois, somente depois então, da doutrina. Às vezes nós falhamos em cuidar de nós mesmos. Às vezes nós não sondamos o nosso interior. Às vezes nós não fazemos um autoexame. Às vezes achamos que o nosso cristianismo, que a nossa cristandade, que a nossa fé cristã está arrasando, está abafando, mas às vezes corremos o risco de estarmos nos distanciando de Deus sem que o percebamos. Asaf é muito honesto nesse texto. Ele sonda o seu coração, depois de olhar para o alto, ele olha para dentro de si mesmo e ele admite: eu tive inveja dos arrogantes quando ouvi a prosperidade dos ímpios, eu os invejei. Eles só prosperam, aparentemente só se dão bem na vida, só compram casas, carros não, porque na época não existia, mas cavalos, talvez charretes, talvez terrenos, talvez tantas outras coisas. E eu, quanto mais eu oro, mais eu jejuo, mais eu vou para o templo, mais eu cultuo a Deus, mais eu componho os salmos, quanto mais eu sou fiel nas coisas de Deus, parece que tudo dá errado na minha vida. Sabe que aconteceu algo mais ou menos parecido com alguém aqui? Pastor, mas é incrível, eu tento fazer as coisas certas, eu tento ler a Bíblia, eu tento orar, eu tento frequentar os cultos, eu tento ser uma pessoa ativa na igreja, eu tento ser uma pessoa fiel, eu tento ser correto, justo, quando eu peco me arrependo, eu tento fazer tudo da forma certinha, não como manda o figurino, mas como manda Deus, na sua palavra, e parece que dá tudo errado. Sou mandado embora, sou desprezado, me xingam, furo o pneu do carro, quebro o carro, é a desgraça, na família dá tudo errado. Quanto mais eu sirvo a Deus, parece que tudo conspira para dar errado. Fique sabendo que você não é o único que passou por isso. Asaf também. Mas ele foi num ponto além, ele chegou a invejar os ímpios,
porque eles se davam bem. Ele falou, olha, talvez o caminho deles aí, porque não é possível. Tudo que eles fazem dá bem. Mas nós vamos descobrir que as coisas não são bem assim. Elas aparentemente são assim, mas só aparentemente. Em terceiro lugar, vendo esse texto, eu descubro em terceiro lugar que Asaf olha para o lado. Ele contempla a boa vida dos ímpios. Primeiro, olha para o alto, para Deus. Segundo, ele olha para dentro de si e vê que há algo errado nele, ele é uma pessoa invejosa em algum momento da sua vida e tem inveja ainda mais dos ímpios, não é dos crentes. E em terceiro lugar, ele olha para o lado, ao seu redor, e o que ele vê? Ele vê a boa vida dos ímpios. Acompanhe comigo, por favor, versículos 4 a 12, Salmo 73, versículos 4 a 12. Olha a descrição que ele dá dos ímpios. Eles não passam por sofrimento, o seu corpo é saudável e forte. Não têm os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles ficam maquinando o mal, como fazer mal para as pessoas. Eles zombam e falam com más intenções, na sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Versículo 10, por isso o povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles são blasfemos, veja o versículo 11. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo, versículo 12. Assim são os ímpios, são sempre despreocupados, né? E nesse contexto, aumentam as suas riquezas. É para ficar indignado ou não é? É para ficar revoltado ou não é? Como que pode? O ímpio vive na impiedade, vive mergulhado na impiedade e parece que ele prospera, dá lucro, dá certo, a família está tudo certo na vida, aparentemente parece que tudo está indo bem. Que história é essa? Mas, meu irmão, depois de olhar para o alto e para dentro de si, Asaf então perceba que ele olha agora para o lado e mais uma vez o que ele vê não é nada agradável, não é nada bom. Asaf olha para o comportamento e para o estilo de vida dos ímpios e percebe muitos pecados neles. Segundo a observação de Asaf, me permita resumir esse ponto, os ímpios, primeiro, são orgulhosos e violentos, versículo 6. Segundo, são maldosos, versículo 7. Não apenas praticam mal, mas maquinam mal. Terceiro, são zombadores, mal intencionados e opressores, versículo 8. Em quarto lugar, eles são pretensiosos, versículo 9, se acham. Em quinto lugar, são influências negativas para as pessoas, versículo 10. Em sexto lugar, são blasfemos, versículo 11. E em sétimo e último lugar, vivem uma vida despreocupada, versículo 12, parte A. Apesar de todos esses predicados negativos, sabe o que Asaf também percebeu nos ímpios? O que ele notou nos ímpios? Ele percebeu 3 coisas boas que acontecem com eles. Eles só praticam mal, mal, mal e mal. E o que acontece? Eles escolhem 3 coisas boas. Primeira, os ímpios têm saúde física, versículo 4. São saudáveis, vão para a academia, malham. Não tem nada contra ir para a academia, viu? Não quer dizer que quem vai para a academia seja ímpio. O Lucas já estava olhando aqui para mim, né? O outro Lucas ali, ele já estava olhando o pastor, vigia, né? Mas, segunda coisa, os ímpios não carregam os fardos comuns que as demais pessoas carregam. E terceira, os ímpios são prósperos, né? O segundo item no versículo 5 e o terceiro no versículo 12, parte B. Tudo dá certo na vida deles. Diante desse quadro, meu irmão, seja sincero, como você reagiria? Você certamente ficaria indignado, não? Como é que pode, você diria, o sujeito vive uma vida mergulhada no pecado, mas parece que tudo o que ele faz na vida dá certo. A empresa dá certo, o casamento dá certo, ou aparentemente certo, a família dá certo, os negócios dão certo, o investimento nos bitcoins dá certo, tudo o que ele faz dá certo. Tudo. Vive numa situação caótica, né? E parece que a vida está de bem para melhor. Como é que pode uma coisa dessa? Eu, com frequência, de uns anos para cá, eu tenho feito boas caminhadas
Numa outra situação, encontrei até o Elbe ali na rua. E às vezes na semana, dependendo do dia, eu ando 5, 6, 7, 8, 9, 10 quilômetros, né? Ao longo da semana eu acabo andando uns 40, 50 quilômetros. Eu tenho andado bastante ultimamente, né? Por isso que eu estou com esse corpo fitness que vocês estão vendo, né? Mas eu tenho andado bastante. E nas minhas andanças, às vezes eu vejo uma determinada senhora, num bairro onde eu morei, e ela deve estar com seus quase 70 anos, né? Só que eu a conheço há muitos anos, no mínimo, quase perto da minha idade. Eu tenho 51, eu devo conhecê-la há uns 40 anos. Sempre que me lembro dessa mulher, é uma ímpia no caso, sempre está no boteco. Nunca vi coisa igual. Parece que atrai. Você vai num lugar, num boteco, eu passo por um boteco ali, ela está. Eu ando 8 quarteirões, ela está em outro. Eu falo, não é possível. E sempre bebendo uma cachaça, uma cerveja, e fumando. E, irmão, sempre, desde que eu a conheço, a vida dela é assim. Parece que não tem boleto para pagar, porque está ali de boa, e bebendo e fumando, a vida inteira bebendo e fumando e vivendo em piedade com um monte de homem, um monte de mulher no boteco. Eu falo, não é possível. Eu fico meio como que Asaf, como que pode uma coisa dessas? Né? E é claro que a vida dela é dela, ela faz o que quiser da vida dela, para o bem e para o mal dela no futuro, ela que terá que se ver com Deus, não sou eu, né? Mas eu também não tenho culpa, porque por onde eu vou eu a vejo, é incrível. Né? E às vezes, né, me vem essa sensação de Asaf, eu falo, não é possível, Senhor. Né? O ímpio está lá o dia inteiro bebendo e fumando e rindo e ri alto e com uma alegria e não tem nenhum conhecimento de Deus, nenhum relacionamento com Deus e acha que a vida está uma bênção, acha que a vida está uma boa e não está. Enfim, Asaf olha para o lado, ele olha para o seu redor e o que ele vê é desanimador. Ele só vê os ímpios praticando impiedades de todos os tipos, de todos os graus, de todos os níveis, de todas as sortes. E o que acontece com o ímpio? Tem saúde, prospera, se dá bem. Ele fala, Deus, tem alguma coisa que está errada. Como dizem os jovens nos nossos dias, há algo errado que não está certo. É mais ou menos por aí o pensamento de Asaf. Mas vamos acompanhar, que aí nós vamos entender algumas outras coisas interessantes. Em quarto lugar, meus irmãos, Asaf também olha para a aparente irracionalidade da vida. Asaf olha, em quarto lugar, para a aparente irracionalidade da vida. Veja o que dizem os versículos 13 a 16. Preste bem atenção nesses versículos. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha que coisa séria. Ele só vê o ímpio se dar bem. O justo, só sofrimento e dor. O que ele diz? A vida que eu tenho levado de pureza, de piedade, lavar as mãos na inocência, ser correto, parece que não está valendo a pena, irmãos. Isso é perigoso. Sabe aquele pensamento? Você já deve ter ouvido isso. Está todo mundo fazendo. Eu faço certinho. Me lasco, me dou mal, está todo mundo fazendo errado, se dá bem, ganha mais e tudo, quer saber, eu vou fazer que nem todo mundo. Cuidado, meu irmão, cuidado. Tá? Nem sempre o que dá certo é certo. Nunca se esqueça disso. Nem sempre o que dá certo é certo. É bíblico, agrada a Deus, é justo, assim por diante. Cuidado. Voltemos, versículos 13 a 16. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Versículo 14. Pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Ele experimentava algum tipo de problema, não sabemos se de ordem física, de ordem emocional, de ordem espiritual, se um combo, uma mistura destas situações, mas todo dia ele se dava mal. Versículo 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, ou seja, como os ímpios, teria traído os teus filhos, ou seja, os teus servos, Senhor. Ele está falando com Deus. Versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Olha só, ele está numa espécie de participando de uma crise existencial, filosófica, que envolve o problema do mal, a teodiceia. Ele falou, Senhor, não é possível, não é possível. Eu componho salmos, eu vou para a tua casa,
Eu lidero ali os cantores, na época de ninguém mais, ninguém menos que o rei Davi, do que o rei Salomão. Eu sou uma pessoa que te serve, eu sou uma pessoa justa, sou temente ao Senhor, mas todo dia eu tenho rolo na minha vida. E olho para o ímpio, está saudável, está bem, está prosperando, está dando certo. Senhor, eu não estou entendendo. Isso é demais para mim. Ele diz, quando eu tentei entender tudo isso, isso foi insuportável para mim, eu não aguentei. É terrível demais ver isso, Senhor, me ajude. Meus irmãos, quando vemos o ímpio prosperando e se dando bem na vida, e ao mesmo tempo vemos o justo se dando mal, a nossa primeira reação é dizer, isso é injusto, isso é errado, isso não faz sentido, isso é ilógico, isso é irracional. Onde é que Deus está? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não intervém? Por que Deus não muda as coisas? Por que Deus permite essa casa da mãe Joana, essa balbúrdia, essa algazarra? Está tudo indo do mal para o pior, tudo errado, e parece que Deus não faz nada. Cadê Deus nesse momento? Perceba que Asaf, ao comparar a vida dos justos com a vida dos ímpios, ele chegou até mesmo a questionar se valia a pena viver uma vida piedosa diante de todos os males que ele havia experimentado na vida. Será que vale a pena? Está todo mundo fazendo assim? Será que eu não deveria fazer também? Está todo mundo mentindo? Está todo mundo agindo de forma X? Está todo mundo burlando o sistema? Está todo mundo arrumando um jeito ali, fazendo um gato, um cambalacho para se dar bem? Está todo mundo querendo empurrar a sujeira para debaixo do tapete? Está todo mundo querendo dar uma de esperto e colocando os outros para trás? Por que eu não faço a mesma coisa? Por quê? No Salmo 73, versículos 13 e 14, Asaf pensou, certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. O que me adianta ser justo? Eu estou ganhando o que com isso? O que eu ganho com isso? Olha que importante. Mas no versículo 16 ele concluiu, quando tentei entender tudo isso, ou seja, porque o ímpio se dá bem e o justo se dá mal nessa vida, isso foi insuportável para mim. Meus irmãos, eu aprendo com essa fala desafiadora, inquietante de Asaf, de um homem piedoso, não é um ímpio, é um homem piedoso, que nem sempre, preste bem atenção nisso, isso aqui é parte da resposta, não é toda a resposta, é parte da resposta aos problemas que eu e você enfrentamos nessa vida, dentro do contexto sobre o qual nós estamos falando. Por isso é muito importante que eu vou dizer, preste minha atenção nisso. Eu aprendo com essa fala desafiadora e inquietante de Asaf que nem sempre o que acontece em nossa vida nesse mundo obedece a uma relação de causa e efeito. Nem sempre. Ou seja, por um lado, nem sempre o justo, o piedoso e o cristão se dão bem. E por outro, nem sempre o injusto, o ímpio e o não cristão se dão mal. Não há uma relação óbvia e necessária entre causa e efeito. E é por isso que a nossa mente, usando de novo uma terminologia contemporânea, fica bugada. Lembram de Jó? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era reto, sincero, temente a Deus, e se desviava do mal. Que bênção! O que aconteceu na vida desse homem? É cheio da presença de Deus. Perdeu 11.500 animais, perdeu 10 filhos, perdeu ali a compreensão da esposa, a compreensão dos amigos, ficou doente, zombaram dele, o acusaram injustamente. Diante disso, vale a pena ser justo? Vale a pena ser correto? Vale a pena ser cristão? Vale a pena ser íntegro, ser uma pessoa honesta? Vale a pena? Meus irmãos, nem sempre os bens e males que nos sobrevêm, os bens e males que se abatem sobre a nossa vida, dizem respeito a uma relação necessária de causa e efeito. Às vezes nós estamos vivendo uma vida correta diante de Deus, mas dá tudo errado. Sim, não é só com você, aconteceu com Jó. Não é só com você e Jó, aconteceu com Asaf. Não é só com você, Jó e Asaf, aconteceu com Jesus. Jesus vem a este mundo, o que acontece com ele? É evidente que isso fazia parte do plano de Deus, eu sei disso, isso é claro, isso é óbvio.
Mas Deus se faz homem na pessoa de Jesus. O que é que Jesus faz? Ele fala mal de todo mundo, maltrata todo mundo, xinga todo mundo. O que é que Jesus faz? Cura as pessoas, as ama, as perdoa, convive com elas, tem carinho por elas, respeito por elas, Ele as corrige, Ele as cura, Ele as restaura, Ele as salva. E sabe a retribuição? Morre numa cruz. Sabe por quê? Porque nesse mundo nem sempre há uma relação exata de causa e efeito entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós colhemos. Às vezes, semeamos apenas sementes do bem, mas colhemos uma tonelada de desgraça. Às vezes, praticamos o mal, e de repente as coisas começam a dar certo na vida. Você fala, opa, vou continuar, né? Eu estou na empresa lá, estou arrumando uns servicinhos ali, a nota está dizendo X, eu estou alterando o valor, eu estou dando uns cambalachozinhos. Quer saber? Eu estava ganhando 3 mil, estou ganhando 5. Eu vou por aí. Deus está abençoando. Quer dizer, pode ser o Deus deste século, né? Tem que especificar quem é o Deus. Eu ganhava 5 mil sendo honesto, agora eu estou sendo desonesto, estou ganhando 15. Vale a pena fazer um servicinho ali sem nota, um negocinho por fora, um esqueminha aqui, né? Porque eu não posso ser idiota, não posso ser um crente idiota, eu tenho que ser um crente esperto. E ser crente esperto na mentalidade dessas pessoas é agir como o mundo age. Meu irmão, nem sempre os justos colherão nessa vida todo o bem que plantaram nesse mundo. Nunca se esqueça disso. Pastor, mas isso é desanimador. Mas não coloque a sua esperança nas coisas deste mundo. Coloque a sua esperança na Nova Jerusalém, como nós cantamos. Porque lá não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, nem choro, porque as primeiras coisas são passadas. Lá que não haverá mais problemas, mas nesse mundo os problemas, infelizmente, irão se multiplicar e as coisas ruins irão de mal a pior. Amém? Nem sempre, não se esqueça disso, nem sempre os justos colherão nessa vida todo o bem que plantaram nesse mundo. E da mesma forma, nem sempre todos os ímpios colherão nessa vida todo o mal que eles semearam também nesse mundo. Muitas das sementes que nós plantamos nessa vida, nós só apenas colheremos os seus frutos no mundo por vir. Por isso, meu irmão, não se esqueça do precioso conselho do apóstolo Paulo em Gálatas 6:9. Esse conselho é muito importante para nós, diante desse cenário trágico e catastrófico que Asaf descortina diante de nós. Paulo em Gálatas 6:9, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Mas e se eu morrer? Se você não colher nesse mundo, você colherá no vindouro, meu irmão. Mas pastor, eu tentei ajudar as pessoas neste mundo, pessoas carentes, pessoas de rua, preguei o evangelho, busquei ser um bom cristão, um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional, busquei ser um bom pastor, um bom membro da igreja, um bom cristão, uma pessoa temente a Deus, mas todas as coisas deram errado na minha vida. Meu irmão, não se preocupe, porque Deus é justo. Se você não colher nesse mundo, você colherá no mundo por vir. Mas o conselho de Paulo é: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, que é o tempo de Deus, não é o nosso tempo, nós ceifaremos se ainda estivermos vivos aqui nesse mundo. E se não estivermos, nós colheremos na eternidade. Amém? Meu irmão, não deixe de viver uma vida que agrada a Deus, só porque os resultados nesse mundo parecem ser, às vezes, ou muitas vezes, desanimadores e injustos. Seja fiel a Deus, independentemente das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis dessa vida. Enfim, eu descubro nesse texto que Asaf olha para a aparente irracionalidade da vida e, ao fazê-lo, ele fica perplexo. Ele fica desanimado. Ele fica angustiado diante de toda essa situação que nos cerca e que aparece por vezes ilógica, irracional, injusta, terrível, desanimadora, confrontadora e assim por diante. Amém? Em quinto lugar, separei 7 pontos, estamos no quinto. Em quinto lugar, Asaf olha para a comunidade de fé. Olha que coisa importante. Ele olha para o alto,
para Deus, ele olha para dentro de si, fica desanimado, ele olha para o lado, como nós acabamos de ver, e só vê coisas ruins, ele olha para a aparente irracionalidade da vida, parece que nada faz sentido nesse mundo, e em quinto lugar, portanto, ele olha para a comunidade de fé. Ele olha para os crentes, para os outros piedosos que têm a mesma fé que ele. Olha que interessante, Salmo 73, versículos 17 a 20. Porque é importante vir aos cultos, porque é importante congregar, porque é importante criarmos raízes numa igreja, porque é importante termos uma vida comunitária, o que nós buscamos fazer com frequência, pelo menos, na pior das hipóteses, para quem não pode vir às quartas-feiras, aos domingos. Por que isso é importante? Veja bem, versículos 17 a 20, Salmo 73, versículos 17 a 20. Até que entrei no santuário de Deus. Ele está se referindo ao templo, o lugar do culto. Tudo isso aconteceu na vida dele, até que, durou até quando? Até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Versículo 18. Certamente os pões, ele está se referindo a Deus, tu, Deus, os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Mas eles não eram saudáveis, não prosperavam, as coisas aparentemente não dão certo, só aparentemente. Porque o que acontece? Deus os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, versículo 19. Como são destruídos de repente, completamente consumidos pelo terror. Versículo 20. Como alguém que se desperta de um sonho, assim, Senhor, te levantarás e desprezarás a imagem deles. Meu irmão, depois de achar que viver uma vida piedosa e correta pudesse ser algo inútil, diante de todos os problemas que enfrentava na vida, Asaf vai para a casa do Senhor, ele vai para o culto, veja só, ele vai para o culto, e no meio do culto, ele descobre, ou pela leitura bíblica, ou pela pregação, ou pelos cânticos, ou de alguma outra forma que não nos é mencionada, Asaf descobre que a prosperidade dos ímpios é apenas uma prosperidade enganosa, ilusória e de fachada. Ela não é uma prosperidade real, não é uma prosperidade verdadeira. Não é. E onde ele descobre isso? No meio do culto. Talvez conversando com irmãos, talvez ouvindo a pregação, talvez acompanhando a leitura do texto, talvez cantando cânticos, louvores com outros irmãos, ou seja, no meio de um culto, ele descobre que as coisas não eram bem assim. Olha como é importante ir para a igreja, né? Claro que igreja, como nós assim convencionamos citar, a igreja evidentemente somos nós, mas vir para o culto como é importante. Asaf descobre que o final dos ímpios será a primeira ruína, versículo 18. Segundo, o terror, versículo 19. E terceiro, versículo 20, o desprezo do Senhor por eles. Em outras palavras, no meio do culto, Asaf descobre que vale a pena ser justo, que vale a pena levar uma vida de piedade e que vale a pena temer a Deus a despeito da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos. Apesar de toda a aparente injustiça e irracionalidade que há no mundo, vale a pena continuar a servir a Deus. Enfim, Asaf olha para a comunidade de fé, e em meio à sua comunidade de fé, Asaf descobre que o destino dos ímpios é cruel e é terrível. É por isso que é importante, de novo, frequentarmos os cultos. Porque por meio das pregações, por meio da escola bíblica dominical, por meio dos louvores, por meio da conversa com um irmão, nós temos o caráter de Cristo e certas percepções teológicas, às vezes distorcidas, corrigidas, de modo que nós acabamos ou possamos compreender Deus de forma mais bíblica, mais correta e mais adequada. Olha a importância dos cultos na vida de um crente. Em penúltimo lugar, em sexto lugar, Asaf novamente olha para dentro, ele olha de novo para dentro de si, desta vez focando os seus erros. Acompanhe, por favor, o Salmo 73, versículos 21 e 22. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, ele não sente mais, ele está lembrando do passado dele,
versículo 22. Agi como estúpido e ignorante. A minha atitude para contigo, ou seja, para com Deus, era a de um animal irracional. Lembra de Jó, no capítulo 42, né? Senhor, eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza, porque eu falei um monte de coisa do Senhor que não tinha nada a ver, eu errei. Lembra muito Jó esse trecho do Salmo 73. E Asaf, o que é interessante nele, é que ele é um crente muito sincero, ele é muito honesto diante de Deus. Ele fala, Senhor, quer saber? Me desculpe porque eu fui um baita de um estúpido, de um ignorante e de um irracional. Eu entendi que o seu governo no mundo, a sua maneira de governar o mundo estava errada, mas na verdade o errado sou eu. Que crente abençoado, né? Gente honesta, gente sincera. Senhor, eu pensei que eu manjava da minha teologia, eu pensei que eu nadava de braçada sobre ela, mas eu descobri a minha profunda ignorância, estupidez e irracionalidade. Senhor, eu não entendi nada, me perdoe. Comecei a entender, quando frequentava os cultos e estava na sua casa. Aí é que as coisas começaram a me ficar mais claras na mente. Meu irmão, tendo descoberto o destino terrível dos ímpios durante um culto, Asaf então olha novamente para dentro de si, para o seu coração, para o seu interior, para os seus pensamentos, e ao fazer esse novo autoexame, não é a primeira vez que ele faz isso, ele percebe que havia agido de forma, como dissemos, estúpida, ignorante e irracional diante de Deus. Asaf chegou a cogitar que Deus pudesse governar o mundo de forma injusta, ao permitir a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos. Mas Asaf, ele acabou chegando à conclusão de que Deus é totalmente justo, Deus é totalmente íntegro, e Ele é totalmente sábio em todos os seus caminhos. Durante a nossa vida cristã, como já comentamos no segundo ponto da nossa mensagem de hoje, é importante que olhemos com frequência para dentro de nós, mesmos, com um olhar crítico e honesto, a fim de sondarmos os pensamentos e as inclinações do nosso coração. Meu irmão, não se engane, nós somos piores do que achamos que somos. Nós somos piores. Poxa, pastor, eu já me acho um crente meia boca, você é pior então do que isso. Porque nós temos a inclinação de supervalorizarmos, de nos subestimarmos, né? Ou de nos superestimarmos, melhor dizendo. Não, eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que lê a Bíblia, eu sou uma pessoa que jejua, eu sou uma pessoa que é correta, eu sou uma pessoa que respeita os outros, que ama o próximo, que ama a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, eu sou uma pessoa fiel na igreja, nos cultos, eu sou uma pessoa comprometida. Meu irmão, sonde o seu coração, sonde a sua mente. E obviamente você não conseguirá ver tudo, mas peça para Deus ajudá-lo, como o salmista pediu no Salmo 139, Senhor, Tu me sondastes e me conheces. O Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu deitar, eu não tenho para onde ir, que o Senhor está presente, mas Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, tira-me desse caminho e me conduza para o caminho correto. Meus irmãos, é importante que nós peçamos a Deus que nos ajude a nos sondarmos, nós mesmos nos sondemos e que Ele mesmo nos sonde, para que a luz da sua palavra penetre nos poros da nossa vida. Veja o que há de errado, e certamente haverá muita coisa errada dentro de nós, de mim e de você, e Deus é poderoso para nos ajudar a sairmos desse caminho e a seguirmos um caminho de vitória, de bênção, de restauração e de transformação em nome de Jesus. Amém? Enfim, Asaf olha mais uma vez para dentro de si, e ao fazê-lo ele percebe que os seus pensamentos sobre a forma aparentemente injusta como Deus governa o mundo estavam errados. Às vezes nós achamos que temos uma concepção correta de Deus, mas às vezes a nossa concepção de Deus é caricata, ela é errada, ela é pecaminosa, ela é distorcida, ela é nebulosa, ela é obscura, ela não reflete o texto bíblico. Asaf, mesmo sendo uma pessoa temente a Deus, andou por alguns caminhos ruins,
Mas de repente, com a graça de Deus, Deus o ajudou a recalcular a sua rota, e então ele começou a andar nos caminhos de Deus, nos caminhos corretos. Por fim, em sétimo e último lugar, lendo esse texto, eu descubro em último lugar que Asaf olha novamente para o alto. Ele olha para Deus de forma confiante. Veja o que diz o final do Salmo 73, os versículos 23 a 28. Meu irmão, preste bem atenção ao que Asaf diz nesse trecho da Bíblia. Você quer ter uma aula de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus? É esse texto aqui. Por si só, ele já dava uma outra pregação, mas preste bem atenção. Salmo 73, versículos 23 a 28. Depois de tudo que ele passou, ele diz: contudo, sempre estou contigo. Não como outros salmistas, o Senhor sempre está comigo. É o inverso. Eu sempre estou contigo. Não é esses problemas da vida que me fazem me afastar do Senhor, da sua casa, do louvor, da adoração. Eu sempre estou com o Senhor. É um cara comprometido, é um cara fiel, né? Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Olha que texto lindo. A quem tenho no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar. Eu sou humano. Mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Certamente os que te abandonam perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis a ti. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Que texto, né? Ah, meus irmãos, que final apoteótico. Que final majestoso, que final magnífico, que final maravilhoso nós encontramos nesse salmo. Perceba um detalhe importante aqui. Asaf termina esse salmo como ele o começou, isto é, olhando para o alto, olhando para os céus, olhando para Deus. Asaf começa este salmo olhando para Deus e o termina olhando novamente para Ele. No meio das nossas adversidades e das injustiças dessa vida, uma das grandes lições que aqui aprendemos é: não desviemos o nosso olhar de Deus, fixemos o nosso olhar em Deus, na palavra de Deus, nos valores de Deus, em todas as coisas que Deus nos instrui na sua palavra. Asaf conclui este salmo, como nós vimos, revelando várias informações valiosas sobre o seu relacionamento com Deus. Me permita aqui recapitulá-las brevemente. Primeiro, Asaf reafirma a sua comunhão com Deus no versículo 23, parte A. Ele diz: contudo, sempre estou contigo. Mas Asaf, os ímpios não estão prosperando, os justos não estão se dando mal, você não acorda todo dia com dores, sofrendo, sendo castigado. Ele diz: ok, mas isso não é motivo para eu me afastar de Deus, eu estou sempre contigo. Asaf não é o tipo de crente utilitarista. Só estou com Deus quando Ele me abençoa. Só vou para a igreja quando tudo vai bem. Só vou cultuar a Deus se Ele abrir uma porta de emprego. Só vou para o curso se Deus falar aquilo que eu gosto, aquilo que afaga o meu ego, aquilo que massageia os meus pecadinhos de estimação. Não, ele diz, apesar das coisas boas e ruins, às vezes mais ruins que boas, ele diz: eu sempre estou contigo, Deus. Ele é crente. Segundo, Asaf confessa a sua fé na providência divina. Versículo 23, parte B: tomas a minha mão direita e me sustens. Ele diz: pessoal, sabe por que eu estou em pé? Não é porque eu sou bom, não é porque eu compus 12 salmos, não é porque Davi e Salomão me escolheram, mas é porque Deus me sustenta com a sua mão. É por isso que eu estou em pé. Terceiro, Asaf revela que a sua vida é dirigida por Deus. Versículo 24, parte A: tu me diriges com o teu conselho. Muita coisa está dando errado na minha vida, mas sabe por que eu consigo dirigir no caminho correto? Porque é Deus quem está me guiando. É Deus quem está me dirigindo. Olha a percepção de Deus e de comunhão com Deus que esse homem tem. Quarto, Asaf admite que Deus é o seu bem supremo. Asaf, o que é mais importante na sua vida? Versículo 25. A quem tenho no céu senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. A vida dele é teocêntrica, é centrada em Deus. Deus é o centro, é o alvo da vida de Asaf. Quinto,
Asaf declara que apesar dos seus sofrimentos pessoais, Deus continua sendo o seu firme fundamento e a sua herança. Está tudo dando errado na sua vida, Asaf. Em quem você confia? Eu continuo confiando em Deus. Versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Ele admite a sua finitude. Ele sabe que é piedoso, é crente, mas sobretudo é homem. E homens têm problemas, são finitos, ficam doentes. Ele sabe disso, mas ele diz: mas Deus é a rocha do meu coração. Coração aqui leva é a mente. E a minha herança para sempre. É Deus quem está aqui no meu coração, na minha mente, no meu ser, no meu interior. Deus é Senhor de tudo na minha vida. Versículo 27, sexto item. Asaf tem uma compreensão adequada da maneira como Deus lida com os ímpios. Ele começou com uma visão meio distorcida, né? Não, Deus parece que é injusto. Versículo 27, ele corrige isso. Certamente os que te abandonam perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis a ti. Sétimo, Asaf reconhece a importância de estar próximo de Deus e de ter o Senhor como seu refúgio. Versículo 28, parte A. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. E por fim, em oitavo lugar, Asaf se compromete a proclamar as obras de Deus. No versículo 28, parte B, no finalzinho, ele diz: proclamarei todos os teus feitos. Enfim, no final da sua reflexão sobre a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos, Asaf olha mais uma vez para o alto, para Deus. E desta forma ele o faz de forma convictamente confiante. Ele sabe quem é o Deus de Israel para ele. E ele confia nesse Deus. E ele se apega a esse Deus. E ele ama esse Deus. E ele tem compromisso com esse Deus. Enfim, eu gostaria de concluir essa mensagem recapitulando que na noite de hoje, com base no Salmo 73, nós aprendemos sobre os vários olhares de Asaf. Na verdade, 7 olhares. Diante das várias injustiças, dos vários problemas e dos diversos sofrimentos enfrentados na vida, Asaf olhou para 7 direções. Primeiro, Asaf olhou para o alto, para Deus. Meu irmão, a situação está difícil. Os problemas se multiplicam. Você não tem conseguido dormir direito porque essas injustiças sociais, esses problemas desse mundo têm te afligido de tal forma. A primeira solução que Deus nos dá por meio desse texto é: olhe para o alto, olhe para Deus. Segundo, Asaf olhou para dentro de si mesmo. Muitas vezes nós somos parte do problema. Asaf olhou para dentro de si e ele admitiu: eu tive inveja dos ímpios. Eles prosperavam e eu queria estar no lugar deles. A prosperidade deles chamou a minha atenção. As riquezas dos ímpios me chamaram a atenção. A saúde deles, tudo isso chamou a minha atenção. Então sonde o seu interior, meu irmão. É importante que nós sondemos o nosso interior, para sabermos se nós estamos nos caminhos de Deus ou não. Sonde o seu coração. Cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. Cuidado. Cuidado. Às vezes estou lendo a Bíblia, estou orando, eu imagino que isso talvez ocorra com os irmãos aqui também, e às vezes vem pensamentos que não tem nada a ver, né? Pensamentos ruins, pensamentos que querem desviar a sua atenção, vem umas coisas que não tem nada a ver, você está lendo, você fala: meu Deus, mas de onde que veio isso? Né? Fala: Senhor, a gente começa a orar e a repreender, né? Sai, Satanás, em nome de Jesus. E às vezes não é Satanás, às vezes é a nossa carne, né? Você está orando, jejuando, buscando a Deus, surge um monte de rolo do nada, parece que estavam escondidos na esquina, esperaram você orar e jejuar para vir para cima de você. Você fala: sai para lá, inimigo, né? Então Asaf olhou para dentro de si mesmo. Terceiro, Asaf olhou para o lado. Ele olhou para o mundo em que ele vivia e em que nós vivemos, e ele falou: meu Deus, esse mundo é injusto. Nesse mundo os ímpios se dão bem, muitas vezes e aparentemente, e os justos, os crentes, os piedosos parecem se dar mal. Quarto, Asaf olhou para a aparente irracionalidade da vida. Meu Deus, não faz sentido.
né? Vou para o culto, componho os salmos, sou fiel, sou piedoso, sou um homem de Deus, e quantos passos eu dou para frente, outros tantos eu dou para trás, dá tudo errado na minha vida, não é possível, parece que não faz sentido essa vida, parece que não vale a pena ser crente, ser fiel, ser correto, ser honesto, ser íntegro, né? Parece que é melhor ser esperto e passar a perna em todo mundo, porque quem faz isso se dá bem, e eu não faço, e eu me dou mal. Quinto, Asaf olhou para a comunidade de fé. Quando ele vai para o culto, de alguma forma Deus fala com ele, ou na pregação, ou nos louvores, ou num testemunho de um irmão, e aí a ficha dele cai, as vendas dos olhos caem, e ele descobre o fim dos ímpios, que as coisas não eram tão boas assim como ele achava que eram para eles. Em sexto lugar, Asaf olhou novamente para dentro de si mesmo, para os seus próprios erros. E por fim, em sétimo e último lugar, Asaf olhou novamente para o alto, para Deus, mas de forma confiante. Asaf começa o salmo e termina o salmo olhando para Deus. Lembra de outro salmo, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu irmão, olhe para o alto. Está difícil, olhe para o alto. Está tudo complicado, olhe para o alto. Está tudo indo de ruim a pior, é mais um motivo para você fixar os seus olhos no alto, em Deus, e não em você mesmo e nas suas circunstâncias. Olhe para Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Eu mencionei para vocês no início da nossa reflexão que esse texto talvez seja um dos mais desafiadores da Bíblia. E é um texto que é difícil, porque quem de nós já não se colocou em algum momento da vida na condição, no lugar de Asaf? Não é isso? Poxa, Senhor, eu tento ser uma pessoa correta. Eu me esforço para ser um bom marido, boa esposa, bom patrão, bom empregado, bom professor, bom aluno, bom cidadão. Eu me esforço para ser uma pessoa, na medida do possível, justa, correta. Mas o meu vizinho ímpio, aquele meu amigo, aquele meu conhecido ímpio, o cara vive de falcatruas, todo mundo sabe que o cara vive de falcatruas, ele é difamado no bairro, e o cara só anda de carrão, comprou uma casa nova, agora com piscina, e não sei mais o que. Meu irmão, não inveje os ímpios. Não inveje os ímpios. Vejamos em Cristo, no apóstolo Paulo, nos personagens piedosos da Bíblia, o nosso exemplo. Não tenha inveja dos ímpios. Porque esses bens que eles adquirem é fruto de impiedade, é fruto de pecado, é fruto de corrupção, é fruto de, enfim, tráfico de drogas, de tantas coisas ruins, erradas, pecaminosas. Não invejemos os ímpios, mas olhemos para bons exemplos de pessoas que, ainda que pecadoras, como todos nós somos, para exemplos de pessoas como Asaf. Ele errou, mas corrigiu a rota. Ele percebeu o tamanho erro no qual ele estava mergulhando, mas ele acabou tendo uma percepção correta, bíblica, saudável de Deus. Quem é Deus para nós? Eu sei que esse mundo é muito injusto, mas eu te convido e te desafio nessa noite a fazer como Asaf. Comece e termine a sua jornada olhando para o alto. Amém? Olhe para o alto, olhe para Deus. Se está tudo difícil nesse mundo, imagine sem Ele como as coisas não ficarão. Amém? E a tendência é que as coisas ocorram de mal a pior. Paulo diz em Timóteo que os homens enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É isso que acontece nesse mundo. É um que se acha mais esperto que o outro, quer puxar o tapete do outro, quer enganar o outro, quer se dar bem em cima da inocência ou ingenuidade do outro, ainda mais na cultura nossa tupiniquim. O brasileiro, às vezes, não estou generalizando, ele se acha mais esperto que os outros. Quer passar a perna em todo mundo, né? Via de regra, é claro, de forma ilegítima, corrupta, desonesta, ilegal. Meu irmão, não inveje os ímpios. O caminho deles é pecaminoso,
Que Deus te guie pelos seus caminhos. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer porque na noite de hoje o Senhor nos ensinou coisas preciosas sobre a vida cristã. Nós aprendemos que vivemos num mundo que parece-nos ser um mundo tão injusto, Senhor, com tantas crueldades. Vemos o ímpio prosperar ou aparentemente prosperar, e vemos muitas vezes também o justo, o piedoso, o teu servo, a tua serva se darem mal, vivendo uma vida repleta de sofrimentos, de dissabores, de inquietações existenciais, filosóficas, teológicas, humanas de uma forma geral, práticas. Senhor, ajude-nos a termos essas convicções últimas que Asaf teve, conforme nós acabamos de ler e meditar nesse trecho, sobretudo a parte final do Salmo 73. Ajude-nos a entendermos que nem sempre as sementes boas, as sementes do bem que plantarmos neste mundo, nós colheremos os seus resultados. Talvez nós não colhamos muitos dos frutos que plantamos. Mas tu sabes, Senhor, nós plantamos estas sementes não apenas porque queremos colhê-las neste mundo, mas as plantamos porque o Senhor nos ordena na sua palavra que nós hajamos assim. E nós queremos te agradar. Nós queremos fazer a sua vontade, nós queremos obedecer a sua palavra. Por isso tenha misericórdia de nós. Ajude-nos, como Paulo orientou aos Gálatas, a não nos cansarmos de fazer o bem. Senhor, talvez exista algum irmão entre nós, ou talvez alguém que depois assistirá a esse vídeo, e que diante de tanta injustiça, corrupção e maldade nesse mundo, tenha desanimado de fazer o bem. Quer saber? Está todo mundo fazendo errado, está todo mundo sendo injusto, está todo mundo passando a perna no outro, está todo mundo se corrompendo, vou ser assim também. Senhor, nos livre desse tipo de pensamento. Ajude-nos a fazermos não aquilo que dá certo, mas aquilo que é certo, conforme a sua palavra, conforme os seus valores expressos na mesma. Perdoe-nos, Senhor, porque muitas vezes, como Asaf, nós alimentamos a inveja talvez dos ímpios no nosso coração. Talvez tenhamos invejado, por uma fração de segundos que seja, aquele vizinho, vizinha, amigo, conhecido, porque ouvimos sempre com um carro melhor, uma casa melhor, viagens melhores, uma família aparentemente perfeita, correta, sem nenhum tipo de problema, mas ele é ímpio, e a sua família é ímpia, e nós cobiçamos isto, nós invejamos o bem-estar dessas pessoas que muitas vezes, não em todas as vezes, é claro, mas que muitas vezes são frutos de corrupção, de ilegalidade, de crime, de banditismo, de tráfico de drogas, de tudo aquilo que é errado, que o Senhor não aprova, e nós às vezes invejamos isto e cobiçamos isto, Senhor. Nos perdoe por isso. Ajude-nos a fazermos como Asaf. Ele começou e terminou olhando para o alto, para o Senhor. Ajude-nos a fixarmos os nossos olhos em Ti, não nos esquecendo de olharmos para dentro de nós e sondarmos o nosso coração, não nos esquecendo de olhar para o nosso redor e sabermos que vivemos num mundo que jaz no maligno, que é cruel, que é injusto, sim, mas ajude-nos a começarmos e a terminarmos a nossa jornada cristã olhando para Ti. Obrigado, Senhor. Cure as nossas feridas, sare-nos dos nossos traumas, das nossas inquietações existenciais, daquelas perguntas que nos atormentam. Às vezes até questionamos onde o Senhor está, que aparentemente não fez nada para coibir isso, aquilo, porque o Senhor permitiu isso, aquilo e outro. Senhor, o Senhor está no seu trono, e o Senhor faz conforme lhe apraz. O Senhor é sábio, é íntegro, é justo, é perfeito em todos os seus caminhos, não em apenas alguns deles, em todos os seus caminhos. O Senhor é sábio, o Senhor é justo, o Senhor é santo e o Senhor é correto. Perdoe-nos as nossas falhas,
quando não compreendemos a sua maneira de governar o mundo e no mundo. Ajude-nos a termos uma visão correta do Senhor e das suas obras. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.